mudar de assunto. Doutor Daniel está aqui com a gente. Tudo bem, doutor? Tudo bem, seja bem-vindo. Obrigada Obrigado. por estar aqui com a gente hoje nesse feriado. Doutor Daniel vai falar de algo muito importante que muitas vezes nós nos esquecemos. Nesse período de inverno, normalmente faz frio demais, mas chove pouco. E isso pode irritar demais os olhos. Então, você tem que ter cuidado redobrado com os teus olhos neste período. Doutor, o tempo seco é que faz com que nós tenhamos mais problemas? Sim, a umidade do ar está diminuída. Acontece que a gente já tem um problema de uso dos aparelhos eletrônicos intenso. Então, com esse clima que chove muito pouco, a síndrome do olho seco aumenta. Então, aquela sensação de irritação, a vermelhidão, a sensação de areia nos olhos aumenta. Então, isso é muito comum de acontecer num momento mais seco. Agora, doutor, se no dia a dia eu usar um colírio, já resolve o problema? Então, por exemplo, acordo de manhã, daí antes de sair, já coloco um colírio. Isso ameniza ou é pior ainda? Ameniza, mas primeiro deve ser avaliado pelo oftalmologista, porque existem alguns colírios que não são indicados, o uso crônico pode até trazer efeitos colaterais, aqueles que branqueiam os olhos, que falam, meu olho ficou branquinho, às vezes eles trazem maiores problemas, não resolvem e falseiam. Então, saber se o problema maior é só o olho seco, se existe algum problema por trás disso. Às vezes existem causas sistêmicas do olho seco, como a menopausa, problemas reumatológicos, como artrite reumatoide. Então, primeiro a gente tem que descartar problema sistêmico para dizer, é só o olho seco, vamos usar o lubrificante adequado para cada pessoa. Agora, você falou essa história do colírio, então, porque estou falando de colírios que, na verdade, eles estão disponíveis nas prateleiras, né? Não tem, teoricamente, contraindicação e não precisa de receita. Estes colírios, a maior parte deles é utilizada justamente para isso, né? Para branquear os olhos. Sim. Esses não devem ser usados, então? O ruim desses colírios é que eles falseiam o problema, não resolvem o problema e ainda deixando o olho mais branco, ele a longo prazo causa um efeito rebote, você usando fica branco, quando para volta pior do que estava, e o uso crônico ainda pode causar um aumento da pressão arterial, porque ele faz uma vasoconstrição dos vasos dos olhos, por isso ele afina, por isso ele fica branco, mas isso pode acontecer, é drenado para o resto do corpo e ocorre um afinamento também, causando a longo prazo um aumento da pressão arterial. Em quem já é propenso a isso, o adequado é não ficar usando esse tipo de colírio. Doutor, aqui, já que você trouxe os olhos, vamos mostrar. Quando se fala no olho mais seco, nós estamos falando de qual parte? Principalmente essa parte que é a córnea, essa parte que transparente. É que aparece. Sim, que é a parte da frente do olho, só que é como se fosse um tampão de relógio transparente. Então, tanto a produção da lágrima, que é feita na parte de cima da pálpebra, que a gente não vê, e a drenagem dela é feita no cantinho do nariz. Certo. Então, se a produção está diminuída ou a drenagem está prejudicada, pode ter algum problema nesse problema do olho seco. Então, e nesse período aparece mais esse problema, é sim, isso? Sim, porque se a pessoa já tem essa propensão... Do olho seco, esse período está mais seco, se já existe um problema na qualidade da lágrima, isso pode ser muito afetado. Doutor, quais os outros problemas mais graves que esse olho seco pode causar na gente? O olho seco pode criar uma ceratite, que seria a lesão nessa córnea, que seria uma inflamação, que a longo prazo essa ceratite pode criar uma penetração secundária de alguma bactéria, formação de alguma úlcera. Então, se o olho seco é grave, deve ser tratado adequadamente. Às vezes até você precisa fazer um plug onde é drenado a lágrima, às vezes você precisa colocar um plug de silicone para poder evitar essa drenagem, porque o olho é muito seco. Então, deve ser avaliado o estágio do olho seco. Agora, doutor, como é que eu sei que o olho é seco? Porque, por exemplo, muitas vezes, se irrita um pouco, você sente a poluição, coça um pouquinho o olho, joga uma vez só o colírio e já está bom. Não é isso? Não, muitos qual casos... é o sintoma principal que é um alerta para um problema mesmo, que não é só esse ardor que muitas vezes acontece esporadicamente? Sim, na maioria das vezes o olho seco, leve, costuma causar isso, irritação, sensação de corpo estranho no olho, mas quando a pessoa começa a sentir dor, uma vermelhidão intensa, então primeiro você deve passar com o oftalmologista para saber o quanto ele é seco. Você faz um exame de break-up time, que você pinga um colírio amarelo e vê o quanto tempo ele demora para evaporar, que o normal é até 10 segundos, se ele evapora antes disso, então pode ser que é um tipo de olho seco. A produção da
da parte gordurosa da lágrima, se ela não é produzida corretamente, a lágrima evapora mais rápido. Então, às vezes, só na limpeza dos cílios, quem tem blefarite, que seria um caspinha nos cílios, isso pode atrapalhar na produção dessa parte gordurosa. Então, evapora mais rápido. Então, não é tão simples, né? O olho seco acabou. Existem causas e tanto problemas sistêmicos como tipo do olho seco e estágios. Então, deve ser avaliado para indicar o tratamento correto para cada pessoa. Doutor, as crianças também podem ter esse problema? Podem ter, até porque existem causas de olho seco até na produção, na glândula lacrimal. Então, existem às vezes causas do olho seco até congênitos, problema na produção da lágrima. Então, a gente deve sempre avaliar o porquê está acontecendo. Existem casos sim em criança. E na criança, qual é o sintoma, doutor? O olho fica mais vermelhinho também ou existem outros sintomas que a gente tem que prestar atenção? Existe muito a criança de ficar piscando por muito tempo. Então, quando começa a piscar, irritação, coisa, você precisa avaliar. A criança não vai relatar o que ela sente, você vai ver mais aquilo que ela vai fazer. É uma questão de prestar atenção mesmo, sim, né, doutor? Acho que é um caso de avaliar mesmo. Doutor, consulta. agora, na pessoa mais velha, a gente percebe, até é bom falar sobre isso, que eu tenho percebido, as pessoas mais velhas parece que lacrimejam mais os olhos, né? Parece que o olho está sempre mais molhado. Isso é por conta da idade? Isso acaba sendo uma proteção que faz com que eles não sejam tão suscetíveis a esses problemas? Às vezes, muita gente pensa que a pessoa, por produzir muita lágrima, está com o olho muito úmido. Às vezes é o contrário. Por ter o olho seco, ela produz muita lágrima para compensar. E acontece com os mais velhos mesmo? Acontece, por causa, como eu falei, a menopausa é uma das causas do aumento do olho seco. Então, a mulher que já atingiu a menopausa é um fator de risco para aumentar um pouco essa sensação de olho seco. E daí, quais são as providências, doutor? A mesma coisa? A primeira começou a notar esse ardor maior e até essa produção maior, porque não é nem lágrima, né, doutor? Parece que o olho está sempre, parece que a pessoa está sempre chorando, sim, né? Sim. Que o olho dá a impressão de que está molhado. Acho que é a impressão, não é molhado mesmo, né, doutor? É porque é um lacrimejamento excessivo por quantidade, mas a qualidade continua ruim. Então, o volume, a quantidade não vai resolver o olho seco. Por isso, aumenta a produção, mas não melhora a qualidade. E isso também tem solução, doutor? Sim, com certeza. Às vezes, você fazendo um tratamento com um colírio correto, investigando a causa e tratando corretamente, você consegue melhorar. Doutor, esses problemas, eles não podem causar cegueira, né? Cegueira, vamos dizer que teria que ser um olho muito ressecado para causar, como eu falei, a ceratite, uma úlcera de córnea, mas deve ser investigado, porque em alguns casos pode levar a um problema grave ocular. Mas o uso indevido por exemplo, de um colírio que não seria o indicado para aquela pessoa, o colírio pode causar cegueira, doutor? Pode, porque vamos dar um exemplo de corticoides. O corticoide, ele pode causar um aumento da pressão arterial, da pressão ocular, que seria um fator de risco para o glaucoma. O glaucoma não tem sintomas e vai perdendo o campo visual. Então, a pessoa só vai perceber a longo prazo, não vai ter sintomas e a gente pode dizer que o glaucoma pode causar cegueira, é até o principal causador de cegueira irreversível na população. Eu acho importante nós conversarmos com vocês sobre isso, até por causa do uso indiscriminado mesmo de colírios. Eu acho meio absurdo até que a maior parte deles não demande uma receita médica, porque se você olhar na bula de cada um dos colírios, elas são exatamente iguais desses que ficam nas prateleiras. Então é aquela coisa, se você vê algo que é exatamente igual a outro, qual é a diferença que tem na hora de você comprar? Então, na verdade, a gente tem esse hábito. O brasileiro tem o hábito do colírio. Começa a arder um pouquinho, você já usa um colírio. Como é muito disponível, várias marcas estão disponíveis na prateleira, você acaba comprando achando que não tem problema. O fato de não ser necessário a receita médica não significa que você pode usar. Antes de você comprar qualquer medicamento que demanda ou não receita, procure um especialista. Converse com o teu médico, com o oftalmologista, para que você não faça de algo fácil de resolver, né, doutor? Um problema sério de saúde, né? Com certeza. Eu acho que a gente deve tomar cuidado sempre no uso dos colírios. Doutor, obrigada por você estar aqui com a gente, viu? Uma alegria ter você aqui com a gente de novo. Obrigado pelo convite. Doutor está sempre aqui, que é tão corrido que para a gente conseguir trazê-lo é só um feriado mesmo. Vem para cá comigo.